Boa tarde, eu vou apresentar sobre o molho do Salsa CI, explicar um pouco o que que é e vou começar um pouco me apresentando aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Áquila Macedo, É, eu virei Debian Developer no ano passado. Também sou estudante de Ciência da Computação na Universidade de Brasília e eu contribuo com o Debian desde 2023. Me envolvi com várias partes do projeto, segurança, civis, e agora eu estou mexendo com um projeto de CI, de integração contínua que a gente tem dentro do Debian, que é o Salsa CI. E é o que a gente vai falar hoje. E aí, a pergunta que eu gostaria de usar para abrir a discussão é essa daqui. Você descobre que quebrou algo antes ou depois do upload. Tem uma ferramenta que vai ajudar isso, que é o Salsa CI. Ele existe para tentar mover essa resposta para o antes. Então, você testar o pacote de diversas formas antes de você enviar ele para o repositório oficial do Debian. Então, é algo muito útil. Só que o que é o Salsa CI dentro do Debian? Como eu disse, ele é uma ferramenta de integração contínua que a gente tem. É uma pipeline CI que é para testar pacotes do Debian. Ela funciona dentro do Salsa. O Salsa basicamente é uma instância GitLab based, né? Então é baseado em GitLab. Então, basicamente, a gente usa o CI/CD do próprio GitLab como base para poder executar essa CI. E essa CI, ela vai rodar builds, testes e vários checks de qualidades. Builds em diferentes tipos de arquiteturas que a gente tem, testes como multi-package testes e coisas do tipo. Eu vou mostrar na prática com algumas demos para vocês verem como é que funciona. Ele também ajuda a evitar muitas regressões antes desse pacote alcançar o Archives. O Archives, para quem não conhece, seriam os repositórios oficiais do Debian, quando você dá um apt install e puxa o pacote de lá. Então, é sempre bom você testar esse pacote diversas vezes antes de você enviar ele para o Archives. E o Salsa CI é uma dessas ferramentas que a gente tem no Debian que vai testar os pacotes para isso. Atualmente, no Debian, a gente tem mais ou menos cerca de 27 mil pacotes que executam essa CI que a gente tem antes de enviarem para o Archives. E como que a gente pode habilitar ele? Na instância que a gente tem no Salsa, o pacote que você está usando ele como alvo, você pode criar esse arquivo salsaci.yaml dentro da pasta Debian e você basicamente só precisa incluir o repositório do Salsa CI Team com aquela pipeline e aí basicamente vai ter um monte de checks para essa pipeline. E aí eu vou mostrar uma demo com um pacote que é o Ruby LHTTP. A gente vai mandar o commit e vai checar todos os resultados, desde a pipeline, os jobs, os logs e os artefatos que são gerados por esses jobs posteriormente, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no primeiro, que é esse daqui. O arquivo que eu comentei é esse daqui, então já está incluído o Salsa CI aqui. E basicamente o que a gente precisa fazer agora é só dar um git push e já está funcionando. Só que às vezes você precisa setar no próprio pacote que você tem nas settings CI/CD. Como eu disse, ele é baseado em GitLab, então às vezes você precisa passar o path para dizer qual CI que você vai querer usar e você aponta geralmente para o Debian Salsa CI.yaml. E aí basicamente é só você dar um git push e a gente vai fazer isso aqui agora para checar. Push origin. Então, force para enviar. E aí a gente vai lá no repositório que a gente acabou de subir essa CI. E aí a gente já tem executando a CI aqui. Não sei se tá dando para chegar de bus. Só um dedinho só. Opa. Assim. E aí, essa aqui é a pipeline executando por default do Salsa CI. Então, eu não adicionei nenhuma variável extra, nenhum job extra. Então, por default, o Salsa CI, o padrão dele vai ser isso. Então, ele tem essa etapa de build aqui, que é em AMD64. Se a gente clicar, a gente consegue ver os jobs. E, posteriormente, eles vão gerar artefatos também.
a gente pode ver, se a gente clicar em Show Dependencies, sumiu o botão, deixa eu dar F5 aqui rapidinho. É aqui, ó. A gente consegue ver quais jobs vão ficar dependendo da build, dos artefatos da build para eles poderem ser executados. E aí a gente tem alguns aqui, como o Auto Package Test, o BLHC, o build, o Daily Build, o Lintian, o Parts e assim por diante. Eles ficam esperando porque eles estão dependendo do build terminar, gerar artefatos que são .devs e tarballs, etc. E aí sim, depois disso, ele consegue executar todos esses outros jobs aqui. Eu não vou esperar porque vai demorar um pouquinho, mas eu já deixei um que funcionou e eu vou mostrar para vocês os artefatos dele aqui. Que provavelmente é esse aqui, ó. É o mesmo pacote, só que eu tinha executado algumas horas atrás e já passando tudo, eu queria mostrar para vocês como é que funciona mais ou menos os logs e os artefatos, né? Então aqui ele vai buildar tudo. A ferramenta que a gente usa no Salsa CI para buildar é o próprio SBuild. Não sei se... Dá um zoom? É o próprio SBuild que a gente usa aqui. E aí foi bem sucedido essa build, ele gerou alguns artefatos. E aí ele sobe esses artefatos. E aí na instância que a gente tem no Salsa, a gente consegue verificar todos esses artefatos. Se a gente clica nesse botão aqui do lado, entra nessa pasta Debian, Output. E aí a gente consegue ver todos os artefatos que foram gerados na build. Esses artefatos eles são salvos e usados naqueles outros jobs que eu falei, Auto Package Test, BLHC e assim por diante. Deixa eu voltar aqui. Beleza, aí tem esses outros aqui, eu não vou mostrar o log deles, mas basicamente a execução de cobertura de testes com Auto Package Test, que você testa o pacote, a integração do pacote dentro do sistema Debian. E basicamente essa a cara do Salsa CI padrão, sem você adicionar nenhum job extra ou qualquer coisa do tipo. E aí vamos voltar aqui para os slides. A gente tem no Salsa CI essa instância que é basicamente um dashboard que a gente consegue ver a estatística de todos os jobs que são executados dentro do Debian. Esse foi um projeto que foi criado no GSOC do ano passado, por outro estudante que era de Israel. E aí é um dashboard muito útil porque a gente consegue... Deixa eu mostrar ele aqui. Ele já está aberto. Que ele consegue mostrar todas as estatísticas da pipeline que a gente tem aqui. Tá dando para ver assim? E a gente consegue ver quando vários jobs começam a falhar e a gente consegue ter uma noção do que está acontecendo mais ou menos em tempo real e é algo muito útil como métrica para a gente, né? E aí a gente consegue ver aqui todas as pipelines que são executadas, inclusive tem algumas agora executando, a que eu acabei de subir, por exemplo, a do Ruby e HTTP está rodando, a gente tem outras aqui executando o Salsa CI e é muito interessante isso daqui. Beleza? Vou voltar aqui de novo. E aí a parte interessante, eu vou mostrar alguns jobs que são opcionais ou optativos, que eu mesmo desenvolvi para o Salsa CI nos últimos anos, que são muito bacanas e seria da hora, tipo, ver mais gente usando ele, né? Eu consigo ver nas estatísticas do dashboard isso, e muita gente usa, é muito da hora ver vários projetos usando coisas que, tipo, você faz, é muito maneiro. E aí, o primeiro que eu gostaria de mostrar é o Build Reverse Dependencies Job, que é basicamente você rebuildar dependências reversas. Só que antes, o que é uma dependência reversa, basicamente? Eu fiz esse chart vamos supor que a gente tem 3 ferramentas aqui, o bar, full tools e o full. E todos eles build dependem do lib-full para funcionar. Então, vamos supor que a gente faz um bump, sei lá, de uma versão do upstream da lib-full. Todos os pacotes que dependem dele pode quebrar. Então a gente quer checar se a build deles ainda vai continuar funcionando quando a gente faz o bump para a versão nova do upstream ou faz uma transição ou qualquer coisa do tipo. Então essas ferramentas são chamadas de
dependências reversas do libfull. Então, basicamente, uma dependência reversa é isso no contexto de builds. E aí eu tenho outra demo para mostrar como é que funciona esse job, já que ele é opcional. E tem como ativar ele de diversas formas. E aí a gente quer checar, né? Meu pacote compila, mas será que quem build depende dele ainda compila? Então, basicamente, esse job vai responder essa pergunta para a gente, né? Você pode setar ele de diversas formas, só que o recomendável que a gente tem para o Salsa CI no momento seria você ativar ele por demanda, porque nem sempre você vai querer ficar executando esse job para ficar consumindo vários runners enquanto outras pessoas precisam. Porque dependências reversas, às vezes, eles podem ter, tipo, diversas, 100, 200, 300, e imagina, tipo, consumir 300 runners, tipo, para um job só, saca? Seria muita coisa. Então, a gente geralmente recomenda ser por demanda, e aí você ativa isso aqui por um momento, na próxima vez que você faz pushes, ele não vai estar ativado enquanto você não passar essa variável que é para você ativar o build reverse dependency. E aí eu vou mostrar na prática aqui com esse pacote Ruby GraphQL. Vamos aqui para o terminal. O Salsa CL está setado aqui já, só para mostrar de novo. Aí ele está apontando para o Salsa CI. E aí, para a gente ativar esse job, a gente teria que fazer isso aqui. Vou fazer uma gambiarrinha para ele. Vamos abrir ele aqui. Ele vai executar a pipeline agora. Deixa eu dar um F5. Aí ele começou a executar. E agora, como eu passei essa variável para ativar esse job de dependências reversas, vocês estão vendo que agora tem uns jobs novos que não tinham aparecido da outra vez? Então, eles são basicamente a dependência de build reversas. Então, esse job aqui, ele vai fazer a resolução de todas as dependências para ver quais pacotes dependem dessa ferramenta que é o Ruby Graph Key. Ele vai achar a resolução de todas as dependências. Depois de achar, ele vai executar a build contra essa versão nova que a gente acabou de gerar, que vai ser gerada por esse artefato aqui. Então, ele vai executar tudo e aí vai criar várias builds para esses pacotes que são dependências reversas dele. E aí, como vai demorar também, eu já deixei a demo pronta, já com tudo passando, só para mostrar para vocês como é que fica a cara do projeto. Pode tirar uma dúvida? Aham, pode. Tem alguma limitação de se eu passar um pacote e tiver muito? Tem, sim, exato. A gente setou uma limitação de 100 jobs no máximo, porque às vezes tem pacotes que ultrapassam 1000 dependências e não faz sentido a gente consumir 1000 runners enquanto tem outras pessoas tentando usar. Então, a gente está meio carente com runners no Salsa CI, é algo que a gente está querendo melhorar, querer ter mais infraestrutura, mas a gente, como é um job novo que tá surgindo demanda agora, a gente tá vendo a experiência do usuário para ver como que é, e se eles querem que aumente a quantidade de jobs que pode ter ou não, sabe? Mas por enquanto está limitado a 100. Assim. Aí, como eu havia dito, eu já tinha executado antes para o mesmo pacote. E aí aqui é os resultados. Eu vou mostrar só esses dois jobs aqui. Que esse aqui ele usa uma ferramenta por trás, ele tenta descobrir quais são as dependências reversas. E aí ele acha que essas dependências reversas. A primeira é essa GraphQL Client, que provavelmente consome essa biblioteca, consome esse pacote, que é o Ruby GraphQL, o Ruby Apollo Upload e esse daqui. Então, todos esses pacotes, eles build dependem do GraphQL. Então, ele acha os pacotes que dependem dele, e aí depois ele gera uma pipeline dinâmica aqui, buildando todos esses pacotes contra o novo artefato que foi gerado para saber se não quebrou nada essa alteração nova que a gente fez. Entendeu? Então é basicamente assim que funciona essa parada. Beleza. O outro job opcional que a gente tem é um job que foi mergeado, inclusive, tipo, 2 dias atrás, que é o FakeTime. Ele basicamente usa uma biblioteca que é chamada libFakeTime,
que essa biblioteca ela interage com o sistema e ela cria uma data fake no seu sistema, que pode ser uma data do passado ou uma data do futuro. E isso é muito útil porque a gente consegue testar várias builds no futuro, tipo, para caçar bugs de 2038 com problemas de 32 bits ou problemas de certificados e coisas do tipo, né? Então, é basicamente um job para ficar testando pacotes no futuro, que é algo muito útil. Porque alguns bugs eles só aparecem quando o relógio muda, como eu disse. Certificados expiram, e isso ajuda muito a descobrir as falhas antes mesmo delas aparecerem no archives. Tem um cara que o nome dele é Santiago, que ele faz Santiago Villa, que ele faz muito isso para saber se vai buildar pacotes na próxima release do Debian. Só que isso pode ser algo muito útil para o Debian no futuro, mas é algo que ainda está em testes e ainda tem alguns falsos positivos. Então, por isso que esses jobs ainda são opcionais. Esse em específico, na verdade, né? E aí, vou mostrar uma outra demo aqui, que é com um pacote OpenVPN, que aqui sim a gente pode ativar as variáveis naquele arquivo Debian Salsa CI, e a gente pode adicionar as variáveis que vão ativar o FaceTime. Todas essas variáveis que eu estou colocando aqui, se você abrir a documentação do Salsa CI, vai estar documentado certinho, o que você pode ativar e desativar qualquer coisa aqui. Então, vamos para a parte prática aqui. Aí, como eu disse, aqui, como não é usado por demanda, você já pode ativar ele diretamente no arquivo Salsa CI, dentro da pasta Debian, e você pode usar essas variáveis para ativar ele. E aí, aqui é a mesma coisa. Uma vez que essas variáveis já estão ativas, você pode subir ele. E aí ele vai executar todos os jobs com fake time, tanto para a arquitetura AMD64 quanto para a i386 também. Deixa eu dar F5 para aparecer a pipeline. Aqui, ó. Agora já tem dois jobs novos, que são o build e o fake time. O build normal, o build fake time e o build fake time para o i386. E eu já rodei ele antes também, então a gente pode dar uma olhada nele que vai estar aqui. Spoiler, ele falhou. Ele falhou porque tem uma regressão na build quando você executa. A data que ele está executando no futuro aqui, se eu não me engano, é 2038. Então é tipo 10 anos na frente. E aí a gente pode ver exatamente o que falhou aqui nele. Se a gente olhar nos logs da build, deixa eu achar a parte que é interessante aqui. Que é esse aqui, ó. Esse warning, o certificado daqui a 10 anos do OpenVPN vai expirar e provavelmente ele vai falhar em buildar do source. E aí provavelmente você teria que aplicar um patch para renovar esse certificado e criar um novo para poder não falhar a build. Então isso é uma regressão, inclusive é algo que dá para você mandar para o upstream para ele criar testes que criam certificados em tempo real, ao invés de ficar setando 10 anos à frente toda vez e ter que ficar mudando toda vez a cada 10 anos. Dá para fazer algo automatizado. E isso aqui é uma regressão que daria para você reportar para o upstream e arrumar no upstream, inclusive. Então, a gente já vê tipo, o job funcionando e encontrando regressões reais dentro desse pacote que é o OpenVPN aqui, né? E aí aqui no i386 provavelmente ele falhou pela mesma coisa. É certificado, exatamente. E é muito, muito útil ele, porque você pode usar ele em diversas datas, inclusive para checar se vai buildar na próxima release e coisas do tipo. Então, é um job muito bacana também. Vou voltar aqui agora. Por último, eu queria mostrar o job que é o License Recon, que é basicamente um job que ele vai ficar comparando o Debian Copyright com todas as licenças detectadas dentro do source do code. Então ele vai ficar, quando você declara dentro do copyright quais são as licenças que tem em determinados arquivos,
ele só faz esse check para ver se realmente faz sentido isso ou não. Então, ele ajuda você a encontrar essas divergências entre o código e o Debian Copyright. Esse também é um job optacional porque ele pode gerar falsos positivos, então sempre vai precisar de uma revisão humana, né? Eu também tenho uma demo para ele com esse pacote, que eu estava revisando de um cara, eu esqueci o nome dele, mas vou dar uma olhada nele aqui. Esse aqui é o jeito que você pode ativar esse job, só passa esse disable, license record e seta para 0 para ele executar. O aqui dele, que é o último. Aí, como eu tinha mostrado ali, já está setado a variável para executar esse job. E a gente sobe ele. Ah, não, na verdade esse aqui ele está no repositório do Running, que eu estava revisando e ele encontrou esse problema. Eu aproveitei e coloquei como exemplo, já que é um erro real e que daria para ele arrumar isso no empacotamento do Debian. Deixa eu mostrar aqui a execução dele, que já tinha executado, ele tinha executado. E aí é esse job aqui do License Recon e ele falhou porque deu divergência entre o Debian Copyright e o source. Ele esqueceu de declarar dentro do artigo configure essa licença aqui. Todos estão setados como BSD3 clause, só que essa ferramenta está dizendo que dentro do configure existe um outro tipo de licença que era para ser declarado dentro do Debian Copyright. E aí eu consigo até mostrar aqui, inclusive, qual que é. Debian Copyright. Todos os arquivos desse projeto, a partir do barra dele, são declarados com essa licença. Só que aí essa ferramenta que está executando no job, que é o License Recon, ele está reclamando desse arquivo e ele está dizendo que ele tem outro tipo de licença. Que no caso é essa licença aqui. Que é diferente, era para ela ter sido declarada de forma diferente, porque na verdade essa licença aqui. Então ele é muito, muito útil para você ficar checando se o Debian Copyright que você tem é correto e está de acordo com o source. Mas ele pode gerar falso positivo e já gerou algumas vezes, inclusive, eu fiz com o curl, gerou falsos positivos, aí eu reportei para o upstream, ele arrumou, então é muito massa. Eles apresentaram essa ferramenta do License Recon na DebConf no ano passado, que teve na França. E aí a gente teve essa ideia de criar o job para poder executar e de forma automática também, né? Porque quando você envia um pacote para o Debian, quando passa pelo time de FTP Masters, muitos desses pacotes às vezes são negados porque o copyright dele está completamente errado. Então, essa feature surgiu dentro do Salsa CI para evitar esse tipo de coisa e tentar ajudar, tipo, todos os copyrights estarem corretos quando chegarem no time de FTP Masters e não ter problema de você tomar um reproof na cara. Sabe? Então, é basicamente assim que funciona esse job. Vou voltar aqui para os slides. Tem outros jobs, só que provavelmente acho que não vai dar tempo de apresentar todos eles. A gente tem o Aptly, que basicamente ele funciona como você criar um repositório só para você dentro do Salsa CI. Então, vamos supor que executa aquele job que é o build, ele vai gerar os artefatos e você quer testar esses artefatos localmente sem precisar ficar apertando em botão de download, etc. Você consegue gerar um repositório e dar um apt install. Você coloca no seu source esse repositório. Se você der um apt install, provavelmente ele vai buscar esses arquivos do Salsa CI que estão com as versões mais novas desse artefato. Né? A gente também tem outros jobs como o Reprotest, o Crossbuild, etc. Eu recomendo, se vocês estiverem interessados, dar uma olhada na documentação do Salsa CI, que tem vários jobs opcionais que são muito úteis e seria da hora vocês explorarem mesmo. Opa! Eu tenho alguma feature também que está no forno para sair, que é uma ideia eu não sei se vocês conhecem o Debusine, mas é um novo tipo de integração contínua que a gente
tem no Debian, que é pela empresa Friction, e ele tem alguma cobertura, eles têm cobertura de testes que o SalsaCI ainda não tem, como dependências de auto package de teste reverso. É a mesma coisa que o build, só que seria em forma de testes, não em build. É muito legal para você identificar regressões. Então a gente está pensando de criar um job novo dentro do SalsaCI que vai gerar artefatos que a gente pode, a partir desses artefatos, subir eles para o Debusine para executar todos os testes que o Debusine propõe também, né? Então aumenta a cobertura de teste bem mais. No Debusine também tem um maior range de arquiteturas, então tem diversos tipos e ter uma feature dessa dentro do SalsaCI seria muito útil, integrada com uma ferramenta tão boa quanto essa, que é o do Debusine. E aí é isso, a apresentação. Se vocês tiverem algumas perguntas, só manda ver. Sei que no passado já aconteceu de rolar regressões no próprio SalsaCI, né? Com alguma operação que vocês fizeram e aí, de repente, estava quebrando o CI de todos. Vai ver se pode participar do Salsa. Como é que vocês têm trabalhado para evitar que isso aconteça de novo? Pô, às vezes é inevitável, inclusive aconteceu uma regressão, tipo, uns 2 dias atrás com um job novo que era sobre o UseCam, para você checar se a versão atual do pacote é a versão recente do upstream. Só que aí aprovaram, tipo, geralmente no SalsaCI a gente espera o approved de 2 maintainers para garantir que, tipo, a pessoa revisou e não vai ter regressão, mas mesmo assim ainda é meio impossível não ter regressão e aparece regressão. A gente tenta ser o mais rápido possível para evitar esse tipo de regressão, arrumar, talvez fazer o revert do commit que adicionou isso. Mas é isso, a gente tenta evitar ao máximo, mas às vezes é inevitável e o que basta às vezes é reverter e tentar achar uma alternativa nova, sabe? Vocês rodam o CI? O SalsaCI? Rodar ou não? Mais alguma pergunta? Eu tenho mais uma. A gente tem 3, que eu consigo lembrar, projetos distintos de CI e Debian. DevCI e agora mais esse de Debusine. Sim. Eu sei que você comentou aí no final que tem esse plano de enviar os artefatos para o Debusine para fazer o package test das RDEPs, mas tem mais planos futuros para integrar mais esses 3 sistemas, que eles têm basicamente a mesma motivação. Exatamente. Quando a gente executa o auto package test, a gente tenta simular um ambiente mais próximo possível do DebCI, porque a ideia é essa, né? A gente quer simular coisas que são reais no Debian, no Archives. Então, como a gente quer fazer o mais próximo possível, a gente sempre tenta deixar o mais próximo. Mas, em questão de integração, ainda é incógnita, a gente não sabe. Essa com o Debusine ainda vai rolar, a gente vai ver o que vai acontecer ainda. Tipo, não tem nada garantido ainda. Basicamente, isso. Alguém tem mais uma pergunta? Eu trabalho com Postgres, eu sou só usuário do Debian. E a minha dúvida é, por exemplo, eu vi que a maioria dos ferramentas que você utilizou ali é mais para quem já consegue fazer o upload no repositório e tal. Mas teve uma que eu vi que você mostrou um dash, que é o que quebrou ultimamente. Foi mais ou menos isso que eu entendi. Eu consigo filtrar o dashboard no pacote, porque assim, por exemplo, eu trabalho com Postgres e aí geralmente às vezes eu estou dentro de uma migração de minor version, minor version, e aí seria interessante antes de a gente revisar dentro da minha etapa de planejamento de upgrade de versão, né? Você não é lá uma minor version que tende a não quebrar nada os dados do meu cliente, mas também eu verificar se esse pacote, por mais seja uma minor version, ela tem algum bug, quebrou algum teste, e aí por conta disso talvez a gente falou, ó, não vamos atualizar agora. Mas a recomendação é trabalhar na última versão, né? A gente talvez pause algum projeto por conta disso. E aí eu acho que é muito interessante, porque eu acho que esse teste é muito útil. Eu consigo filtrar, por exemplo, um pacote específico, ao Postgres SQL 18, uma extensão do Postgres que tem no dev. Cara,
filtrar especificamente, eu acho que o estudante... Porque, como eu disse, esse projeto ele foi criado no ano passado por um estudante que estava participando do Google Summer of Code. Legal. Eu estava fazendo um sobre esses build reverse dependency e ele estava fazendo esse outro. E aí, provavelmente, até onde eu lembro, não tem filtragem por nomes de pacotes específicos. Certo. Talvez seja uma feature request, tipo, para pedir. Que seria, concordo que seria muito interessante ver isso. Nesse problema, eu acho que isso daí serve pra mim. Você pode ir no Salsa que tá o Postgres e olhar lá, né? Então eu acesso o repositório do Salsa mesmo, Isso. acho o pacote lá e lá deve ter em algum lugar, ó, esse pacote que quebrou. Sim. Aqui, esse dashboard é interessante para você ver o estado geral da coisa. Geral, Mas se você quer ver de um pacote específico, ele quer essa informação do geralmente Salsa do Postgres e tudo que está em torno dele. Aham. Né? Seria as extensões, seria... Tipo, esse dashboard ele também é muito útil para, por exemplo, igual o Puida falou, às vezes tem uma regressão, seu pacote começa a falhar em alguma parte específica e você quer ver que não é uma parada específica no seu pacote e está acontecendo com todo mundo, sabe? Essa ferramenta é muito útil para você ver, tipo, naquela estatística no começo, para ver se começar a falhar um monte de job do nada ou não, ou se é só o seu, sabe? Entendi. Mas, pô, eu concordo que seria muito massa também para filtrar. Mas é isso. Deu tempo. É isso, valeu, galera. Valeu.